Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. É um privilégio enorme ter a companhia de quem nos ouve para explorarmos hoje uma compilação de apontamentos absolutamente fascinante. E surpreendente, diria eu. Obrigado por me receberes mais uma vez. O prazer é todo meu. Ora, a nossa missão de hoje é mergulhar com tempo numa verdadeira obra-prima da espiritualidade do século XVIII, o livro Preparação para a Morte, do doutor da Igreja Santo Afonso de Ligório. Exato. E convém fazer já um aviso à navegação. Pois convém, porque antes que alguém pense imediatamente em desligar o áudio ou sinta aquela tentação de procurar um tema mais leve para o dia de hoje, deixemos uma promessa bem clara logo desde este primeiro minuto. Sem dúvida, não vamos falar de coisas macabras. Nem de deprimentes, nem pesadas. Muito pelo contrário. A leitura atenta dos documentos que temos em mãos revela que este texto é, na verdade, um manual incrivelmente luminoso sobre como viver o momento presente. É isso mesmo. É sobre como encontrar um propósito inabalável, um foco renovado e uma alegria autêntica no nosso dia-a-dia. Mas, para percebermos isso, precisamos de ir à raiz. E tu és a pessoa ideal para nos guiar nisto. Qual é o contexto histórico desta obra? Porque século XVIII soa algo muito distante. Parece distante, mas a verdade é que tem imensas semelhanças com o mundo em que vivemos hoje. Santo Afonso de Ligório escreve no período do Iluminismo. É uma época marcada por uma crescente secularização do pensamento europeu. Um racionalismo muito forte, não é? Completamente galopante. Havia uma tentativa deliberada de reduzir toda a existência humana, todo o mistério da vida, apenas àquilo que era visível e palpável num laboratório. Trocando por miúdos, se não se pode medir, não existe. Ora, nem mais. E perante este cenário de esvaziamento espiritual, Santo Afonso ergue-se para combater um mal a que, nestes textos, se chama de patologia do esquecimento da eternidade. Patologia do esquecimento da eternidade, essa expressão é fortíssima. É muito cirúrgica. A sociedade da altura começava a viver como se o horizonte humano terminasse rigorosamente aqui, no asfalto, na matéria, nas conquistas terrenas. E ele veio recordar que a vida presente não é um fim em si mesma. É um tempo de gestação. Ok, vamos desconstruir isto. O grande objetivo prático desta nossa conversa é perceber de que forma a reflexão sobre a finitude, Sobre o facto inegável de que o nosso tempo tem limite, exatamente, como é que isso pode ser o antídoto perfeito para a nossa ansiedade moderna. É fascinante e até um bocado irónico pensar que o olhar de frente para a morte pode curar o nosso excesso de trabalho. e a nossa dispersão digital, que é o grande mal atual. Pois é. O problema de base, que os testes identificam logo, é que a humanidade vive sob a grande ilusão da permanência. Nós vivemos os nossos dias como se o tempo fosse inescutável. Absolutizamos o imediato, o prazer do fim de semana, os likes nas redes sociais. E depois caímos na armadilha do adiamento. O famoso mais tarde eu mudo, amanhã eu rezo, para o ano ligo àquela pessoa a pedir desculpa. É uma tendência incrivelmente humana. E é precisamente aqui que a visão antropológica de Santo Afonso nos oferece uma clareza cortante. O ser humano não está fechado no tempo. Na tradição teológica que vem desde Santo Agostinho, o homem é perspectivado como um viator. Um viator, que significa peregrino, certo? Exato, um peregrino em marcha. Somos seres a caminho de uma pátria definitiva, a Civitas Dei, a cidade de Deus. E perceber isto muda absolutamente tudo na forma como gerimos a nossa agenda. Porque o tempo deixa de ser só relógio. Nem mais. O tempo presente passa a ser compreendido através do conceito grego de kairos. Nós temos o cronos, que são os minutos mecânicos que nos envelhecem, e temos o kairos. Que é o tempo de oportunidade, a janela de graça. É isso. A teologia afonciana sublinha que é apenas neste espaço temporal terreno que a nossa liberdade pode responder ao convite do Criador. Após a passagem da morte, cessa qualquer possibilidade de mérito ou de mudança de rumo. Fazendo uma ponte com o nosso cotidiano, porque as metáforas ajudam a fixar estas ideias, é como se andássemos constantemente a adiar uma daquelas atualizações críticas de software no telemóvel. Boa imagem. Aparece a notificação e carregamos em lembrar amanhã. Sempre. Porque estamos demasiado ocupados a ver futilidades. Ignoramos os avisos do sistema repetidamente até que, um belo dia, o sistema colapsa de vez. E perdem-se os dados todos. Só que aqui não estamos a falar de um aparelho que se compra noutra loja. Estamos a aplicar esta lógica do adiamento crónico à nossa própria alma.
É de uma urgência avassaladora. E os apontamentos focam-se numa expressão fantástica para descrever o que nos leva a este adiamento. O termo é amor curvus. Tem raiz agostiniana. Amor encurvado ou desordenado. Mas o que é que isto quer dizer na prática? O que é fascinante aqui é a forma como o próprio conceito de pecado é redefinido. Não é aquela ideia infantil da transgressão de uma regra de trânsito divina. Não é um castigo arbitrário. Claro que não. É uma trágica inversão de prioridades no nosso coração. É amar mais a criação do que o próprio Criador. É o amor que se curva sobre si mesmo, que fica a olhar para o próprio umbigo. Em vez de olhar para o infinito, É a imagem de alguém fisicamente encurvado a olhar para a lama. enquanto se esquece das estrelas, sim? Acontece quando substituímos o bem honeste, que é o verdadeiro bem vivido na virtude, por aquilo que é apenas útil ou deleitável. O prazeroso. Quando o sucesso imediato ou o saldo bancário tomam o lugar de Deus. E como sempre, a genialidade da tradição católica não nos deixa só com o diagnóstico sombrio. Oferece-nos um plano de ação. 4 virtudes estruturantes para corrigir esta postura. As virtudes mestras, vamos lá dessacá-las. A primeira é a prudência escatológica. Uma expressão pesada, não é? É um bocado jargão teológico, mas trocando isso por miúdos, eu dizia que é a velha tática de olhar para um problema e perguntar: isto vai importar daqui a 100 anos? É uma excelente forma de o colocar. A prudência escatológica é a capacidade de julgar as decisões do presente à luz do fim último, pesar as escolhas na balança da eternidade. Quando alguém nos insulta no trânsito ou quando nos propõe um negócio menos ético, Exato. Faz-nos parar e pensar qual será o peso desta decisão no último dia da minha vida. Redimensiona instantaneamente os dramas diários, mostra o que é vital e o que é só palha. avançando para a segunda, a temperança interior. Hoje em dia a palavra temperança soa a proibições aborrecidas, soa a não poder comer a sobremesa, mas o texto aponta para algo libertador. Totalmente libertador. Não é um puritanismo cego ou aversão ao mundo material. É o desapego sereno em relação aos bens passageiros, para garantir que não nos tornamos escravos deles. Usar as coisas como ferramentas. Usar a riqueza, a comida, a tecnologia como meios para um fim maior, e não como deuses a quem prestamos culto. A temperança permite-nos possuir os bens de forma saudável, sem deixar que eles nos possuam. O que nos leva à terceira virtude, a fortaleza espiritual. E esta parece-me essencial, porque é muito fácil estar focado na eternidade num retiro tranquilo. O problema é manter o foco numa terça-feira a chover, com o e-mail a transbordar. A fortaleza espiritual é a virtude dos resilientes. É o que nos permite manter o rumo nas provações, e especialmente naquelas fases de grande secura e tédio. A vida espiritual não é só entusiasmo. Tem fases de deserto. Muitas. E a fortaleza é a convicção firme que nos faz continuar a remar e a rezar, mesmo quando não sentimos nada e o céu parece feito de chumbo. E por fim, a quarta virtude é a caridade operativa. A palavra-chave aqui é operativa, certo? Não basta ter pena no sofá a ver o telejornal. Exato. A caridade não é um sentimento vago de simpatia humana. É o amor teologal posto em ação musculada no dia a dia. Traduzir o amor a Deus no serviço a quem está ao lado. Perdoar, dar do nosso tempo. Sim, dar tempo, que hoje é o recurso mais escasso. Sem a dimensão operativa, a vida interior torna-se num egoísmo espiritual. E é aqui que a obra dá um passo audacioso. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante, porque para praticar estas virtudes, Santo Afonso introduz as novíssimas, os 4 pilares escatológicos: a morte, o juízo, o inferno e o céu. E sejamos honestos, isto soa ao cartaz de um festival de heavy metal. É verdade que causa algum choque inicial. As pessoas associam a uma tentativa de aterrorizar as massas pelo pânico, mas a abordagem realista destes documentos mostra o contrário. O autor não usa as novíssimas para gerar pavor, mas como ferramentas de lucidez brutal. Repara na genialidade pedagógica. As novíssimas acordam-nos da anestesia. Peguemos no primeiro pilar, a morte. Nesta espiritualidade, ela não é o fim trágico que a cultura tenta esconder. Funciona como o mestre do discernimento. Como assim? No limiar da morte, todas as ilusões se desmoronam como um castelo de cartas. As máscaras sociais caem, os títulos perdem o valor, o património fica inútil. Fica apenas a verdade crua do nosso coração.
A morte ensina-nos o que tem peso existencial. E depois da morte, temos o juízo particular. Mas nós estamos muito formatados para imaginar um tribunal cinematográfico, um juiz severo, uma lista de erros, um ambiente burocrático e frio. Mas a teologia profunda não descreve isso assim. Longe disso. Essa visão legalista é uma caricatura. O juízo é descrito como uma epifania da liberdade. É o momento cristalino em que a verdade profunda de quem nos tornamos se revela perante Cristo. Sem advogados de defesa nem desculpas sociológicas. Nem. Vemo-nos com a mesma clareza com que Deus nos vê. Somos o nosso próprio livro aberto. E isso leva ao terceiro conceito, o mais difícil de todos, o inferno. E aqui tenho de fazer de advogada do diabo. Perdoa-me o trocadilho. Isto parece contraintuitivo hoje. Como é que a condenação eterna concilia com um Deus de amor? Parece só a vingança de um tirano cósmico porque não cumprimos as regras. É talvez a questão mais dura, mas a resposta é imensa. O inferno não é uma sala de torturas de um Deus vingativo. É a suprema tragédia da liberdade humana. Existe porque Deus respeita de forma absoluta a decisão irrevogável de uma criatura. Alguém que escolheu fechar-se ao amor, que disse não até ao fim. Exatamente. Como dizia C.S. Lewis, a porta do inferno está trancada por dentro. É a autoexclusão definitiva. Deus não atira ninguém para o abismo. Ele honra tragicamente a vontade de quem preferiu viver no tal amor curvos. E como contraponto luminoso temos o céu. E aqui também temos de desmistificar. Quando ouvimos visão beatífica, soa a tocar harpa numa nuvem durante uma eternidade, o que seria uma seca monumental. O que é realmente o céu? O céu é o cumprimento transbordante de todos os anseios por verdade e beleza. Não é um estado estático, é uma dinâmica infinita de descoberta. Participar na vida e no amor exuberante da Trindade é uma alegria em expansão constante. E não nos aliena do presente, pois não. De modo algum, humaniza as ações do presente. Quando sabemos que o destino é a comunhão absoluta, isso dá sentido a cada pequeno sacrifício e ato de amor que fazemos hoje. Há um equilíbrio perfeito nestes escritos entre a justiça e a misericórdia divinas. A justiça exige a verdade da nossa vida, mas a misericórdia oferece sempre um recomeço enquanto estamos no tal tempo do Kairos. E por isso rejeitam-se os dois grandes extremos. O desespero de achar que tudo está perdido por sermos muito pecadores e o laxismo presunçoso de achar que não precisamos de esforço nenhum porque Deus é complacente. Propõe-se o temor filial, o cuidado reverencial de não querer ferir a pessoa que mais se ama. Mas, claro, amar num mundo quebrado implica sofrimento. E a nossa sociedade foge do sofrimento a 7 pés. Tentamos esconder a velhice, mascaramos a doença, silenciamos a dor a todo custo, fingimos que não faz parte da condição humana. É uma gigantesca incapacidade de lidar com a finitude. Mas a sabedoria destas páginas é intensamente redentora. O sofrimento, quando unido à paixão de Cristo, sofre uma alquimia invisível, deixa de ser um castigo absurdo, torna-se um caminho de purificação e redenção. O sofrimento aceito com dignidade atua como o cinzel do artista. Desbasta a vaidade, afasta as ilusões e o amor pelo efêmero, e tudo isto aponta para o grande prémio da caminhada. A graça da perseverança final, morrer em amizade profunda com Deus. Mas como se garante isso? Não se liga um interruptor no último suspiro no hospital? Ninguém improvisa uma boa morte no meio de um sobressalto. Exige vigilância e vida sacramental regular. A confissão não é tortura psicológica, é a medicina vital da alma, curar o amor curvos. E a Eucaristia é o alimento da caridade. O viático que fortalece o peregrino. E para não vivermos isto só ao domingo, os textos dão um conselho genial para o dia-a-dia. As jaculatórias. Orações curtas, dardos de amor de poucos segundos. Dizer um Senhor tente piedade de mim no trânsito da segunda circular. Sim, como mensagens de texto que enviamos a Deus. O que nos traz a aplicação prática. Num ano preenchido do século XXI, rodeados de e-mails e notificações, como aplicamos esta profundidade? A obra prevê 4 esferas. A primeira é a carreira profissional. Rejeitar a idolatria do sucesso. Trabalhar com ética e excelência moral, recordando a pergunta que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma. A carreira como serviço vocacional e não como ídolo. Depois, a liderança.
O poder deixa de ser vaidade e passa a ser serviço humilde. Um líder sabe que terá um escrutínio eterno perante o juízo supremo. A terceira esfera é a família. Educar para a comunhão eterna, baseando o lar na oração e no perdão constante. E a quarta esfera, que eu acho ser o nosso tendão de Aquiles, o mundo digital. Os ecrãs roubam-nos a atenção que devíamos à integridade. E é assustador como uma obra com séculos antevê isto. A dispersão digital fragmenta o nosso ser. O ruído interior impede-nos de ouvir a consciência. A cura passa obrigatoriamente por resgatar espaços de silêncio diário. Sem isso, desumanizamos-nos. E há uma regra de vida afonciana simples e brilhante. 3 passos diários. De manhã, dedicar 2 a 5 minutos para o oferecimento do dia. Dar retidão de intenção ao que faremos. Ao meio-dia, uma pausa de 30 segundos para perguntar: Senhor, que quereis de mim agora? E à noite, o exame de consciência. Olhar para as horas passadas e perguntar de forma cortante: que fiz hoje para a vida eterna? Seguido de um ato de contrição e entrega. É uma estrutura que não oprime, mas liberta e devolve sentido a cada ato. Em síntese, lembrar a morte não é fugir da vida, mas habitá-la com verdadeira densidade. Uma citação fabulosa resume isto: quem vive hoje em graça, morre amanhã em paz. E quem aprende a morrer em Deus, descobre já, no tempo, a eternidade do amor. É belíssimo. E levanta uma questão essencial para deixarmos a ressoar em quem nos acompanha. Se cada escolha no trabalho, cada palavra dita ou omitida em família e cada minuto perdido em distração no telemóvel fossem projetados no ecrã da nossa eternidade, qual seria o primeiro ajuste real que faríamos na rotina amanhã de manhã? É um pensamento que nos tira da zona de conforto, sem dúvida, e convida a agir de imediato. Chegamos assim ao fim de mais uma análise detalhada. O nosso agradecimento sincero a quem nos dedicou o seu bem mais precioso, a sua atenção. Fica o desafio para que cada pessoa consiga encontrar e proteger os seus minutos de silêncio e interioridade hoje. Até à próxima conversa.